Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi questionado sobre o desempenho dos clubes brasileiros na mais recente edição da Copa do Mundo de Clubes. Sempre atencioso e bem-humorado, Lula fez questão de elogiar todos os times que participaram do torneio representando o Brasil, destacou a importância do futebol nacional estar presente nesse tipo de competição e valorizou o esforço das equipes. Durante sua resposta, Lula demonstrou orgulho pela presença de clubes brasileiros em um torneio de tamanha visibilidade internacional. É bonito de ver o futebol brasileiro disputando com os melhores do mundo, comentou. Ele frisou que cada time, com sua história e sua camisa, carregava a responsabilidade de representar milhões de torcedores. Apesar de elogiar todos, Lula revelou que sua torcida, na reta final do torneio, estava voltada para o Fluminense. Disse que desejava ver o clube carioca avançando até a grande decisão. Era importante termos um time brasileiro na final, e o Fluminense vinha jogando bem, explicou. No entanto, mesmo com esse apoio pontual, Lula não deixou de lado sua verdadeira paixão futebolística. Em diversas entrevistas ao longo dos anos, o presidente já deixou claro, seu coração é vascaíno. E dessa vez, não foi diferente. Com um sorriso no rosto, Lula desabafou sobre o Vasco da Gama. Ele disse, com um tom entre tristeza e ironia, que sente pena do seu time do coração. Eu tenho pena do meu Vasco, tenho pena do meu Vasquinho, disse, arrancando risos dos presentes. O presidente, visivelmente emocionado, falou sobre o sofrimento de torcer para o clube cruzmaltino nos últimos anos. É difícil, é complicado. A gente ama o time, mas tem hora que é muito sofrimento, admitiu. Ele comentou que, com o passar do tempo, até mesmo sua relação com os jogos foi mudando. Teve um momento que eu parei de assistir. Estava me fazendo mal. É muito sofrimento para um coração só, afirmou, arrancando gargalhadas de quem o ouvia. Lula disse que, como tantos outros vascaínos, já viveu grandes alegrias com o clube. Mas ultimamente, a realidade é outra. Faz tempo que a gente não ganha nada importante. Nem entre os melhores a gente está mais, lamentou. O presidente também reconheceu a força da torcida vascaína. Segundo ele, poucos torcedores são tão apaixonados quanto os do Vasco. A torcida do Vasco é guerreira. Sofre, mas não abandona. É emocionante ver isso, exaltou. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Lula confessou que muitas vezes se pega relembrando os tempos de glória do Vasco. Citou jogadores históricos, momentos marcantes e conquistas que fizeram o clube gigante. A gente tem uma história linda. Mas precisamos de um futuro à altura, comentou. Durante o desabafo, Lula se mostrou humano, como qualquer torcedor que ama um clube sente na pele cada derrota, cada frustração. É como se fosse um parente doente. Você ama, mas sofre junto, comparou. Ele brincou dizendo que se pudesse, colocaria o Vasco nos trilhos com uma canetada. Se dependesse só de mim, o Vasco já estava ganhando tudo de novo, disse, em tom descontraído. Mesmo com todo o sofrimento, o presidente mostrou que não perdeu a esperança. Um dia a gente vai voltar. Eu acredito nisso. Só espero estar vivo para ver, falou, emocionado. Lula também disse que o futebol é um reflexo do país, e que quando os clubes populares vão mal, o povo sente. Quando o Vasco está bem, o Brasil sorri um pouco mais, disse poeticamente. O presidente afirmou que o futebol brasileiro precisa se organizar melhor, dar espaço para novos talentos e valorizar mais a base. É de lá que surgem os craques. E o Vasco sempre revelou muita gente boa, destacou. Ele lembrou de quando o Vasco era temido, de quando disputar contra o cruzmaltino era sinônimo de jogo difícil. Hoje, os adversários já entram confiantes. Isso dói, declarou. Lula disse que acompanha os movimentos da atual gestão do clube,
e que torce para que os projetos deem certo. Tem gente boa tentando fazer o Vasco voltar ao topo. Eu torço muito por isso, garantiu. Durante a entrevista, ele revelou que mesmo quando não está vendo os jogos, acompanha os resultados. Não dá para fugir. A gente sempre quer saber como o time foi, confessou. O presidente também comentou sobre o carinho que recebe de vascaínos por onde passa. Quando eu falo que sou Vasco, parece que acende uma chama no coração de quem ouve, contou. Lula fez um apelo para que os torcedores continuem acreditando. Disse que o clube precisa de apoio, mesmo nos momentos mais difíceis. A torcida é a alma do time. Se ela desiste, aí sim tudo acaba, refletiu. O presidente ainda brincou com a expressão "meu Vasquinho", usada com tanto carinho quanto tristeza. É um apelido que mostra amor, mas também mostra o quanto a gente está por baixo, disse, rindo. Ele lembrou que o futebol tem dessas fases, e que grandes clubes já passaram por longos períodos sem conquistas. O importante é manter a chama acesa, filosofou. Lula encerrou seu desabafo com um recado direto ao Vasco. Reage, meu Vasquinho. Volta a nos dar alegria, porque a gente merece, disparou com firmeza. A fala emocionou muitos vascaínos que viram no presidente um reflexo da própria dor. A gente sofre junto, presidente, escreveram alguns nas redes sociais. Lula ainda mandou um abraço simbólico a toda a nação vascaína. Disse que mesmo longe dos títulos, o Vasco continua sendo gigante. Tem coisa que nem a tabela muda. O tamanho do Vasco é uma delas, afirmou. Durante a entrevista, o presidente voltou a rir de si mesmo ao lembrar dos jogos que o fizeram desligar a televisão. Teve dia que eu levantei do sofá no intervalo. Não dava mais, disse. Apesar do tom bem-humorado, Lula mostrou que leva o futebol a sério. Para ele, o esporte tem poder social, une as pessoas, e o Vasco é parte dessa história. Por fim, ele reforçou sua torcida pelo Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, mas fez questão de reafirmar: meu coração, apesar de cansado, ainda bate pelo Vasco da Gama. Essa declaração mexeu com os torcedores, que se sentiram representados. E muitos passaram a repetir a frase do presidente: reage, meu Vasquinho. Apesar da fala bem-humorada e carregada de emoção do presidente, alguns torcedores vascaínos não gostaram da declaração. Nas redes sociais, parte da torcida considerou desnecessário Lula dizer que tem pena do Vasco, e que parou de assistir aos jogos por estar sofrendo demais. Para esses torcedores, mesmo com a intenção de desabafar como um apaixonado, o presidente acabou reforçando uma imagem negativa do clube no momento em que o time tenta se reerguer. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!